A gente tem aí uma coisa, uma certa polêmica, porque, por exemplo, sobre ozonioterapia, né? Ozonioterapia, pensando em saúde, não na questão da estética, Tá. na questão de saúde, Conselho de Medicina, Associação Brasileira lá de Médicos e tudo mais, já lançaram documentos falando que, olha, não está liberado, a gente não sabe os riscos que envolve a ozonoterapia e não aconselhamos, então não é um procedimento que tem base científica segura para isso. Tanto que tem alguns cientistas que chamam de pseudociência e tal. Só que na veterinária ele é liberado e para estética, para fins de estética, ele também se eu não me engano, ele é liberado também. Por que, então, essa falta de evidências seguras Não do existe uso? falta de evidências seguras para o Brasil. Estamos falando de Brasil. Mundialmente, não. Mundialmente, a ozonoterapia é reconhecida. Por exemplo, no país Venezuela, alguns outros países da América do Sul, a ozonoterapia é o primeiro tratamento dentro do hospital. Depois vai para o resto, porque é um tratamento barato. No Brasil, o CRM não reconhece como terapia, o CRM. A Anvisa, a Vigilância Sanitária, reconhece como tratamento. É tanto que pode ser usado no SUS. A polêmica veio a partir daí, né? Que o SUS SUS, colocou sim. O SUS complementar, né? colocou, por quê? Porque a Anvisa reconhece como uma terapia alternativa. Só que não existe um médico para prescrever, mas existe um profissional para fazer. E Então, aí, é como só fica? legislação e porque o CRM não concorda, mas os outros profissionais todos, existem vários estudos, vários artigos dos benefícios da ozonoterapia. Então, é uma briga política. Então. Porque eu lembro que quando saiu o documento lá do SUS, foi uma confusão. Eu lembro de vários cientistas bem conhecidos comentando nas redes sociais que era um absurdo de ter ozonoterapia. Tinham alguns outros procedimentos. E aí a gente estava conversando com a nossa produtora aqui, com a Marina, e ela comentando, e a gente foi atrás de informações, a gente até viu algumas coisas do Drauzio Varela, ele comentando sobre ozonoterapia, e sempre salientando que, olha, não é permitido, Então, quando a gente fala isso, Léo, CRM e a tudo gente mais. vai brigar com uma indústria muito grande, que é a indústria farmacêutica. A ozonoterapia, para você entender, você sabe como funciona a ozonoterapia? Só basicamente. O que acontece? A gente tem o oxigênio, a gente pega lá o oxigênio, esse oxigênio entra dentro do aparelho, esse aparelho joga uma carga elétrica nessa molécula de oxigênio, de O2. Esse O2, com essa descarga elétrica, começa a se agitar, se transforma em O3 e O2. Então, quando a gente pega ele do aparelho, ele tá ozônio, tem molécula de O3 e um pouco de O2. E aí a gente injeta esse ozônio. Quando esse ozônio ele entra no nosso corpo, o que que ele é? O ozônio é oxidante, ele oxida muito. Mas quando ele entra em contato com o seu corpo, o que que ele faz com o teu corpo? Faz com que o teu corpo aumente a superoxidasmutase, ele faz com que o teu corpo aumente as enzimas antioxidantes. Então, ele faz com que o teu corpo acelere todo esse processo antioxidante. Consequentemente, ele é um anti-inflamatório. Consequentemente, ele é um bactericida. Consequentemente, ele é um fungicida. Mas nesses casos, por exemplo, talvez não poderia ser qualquer paciente. Não, não é que não é qualquer paciente. É que você imaginou, a ozônio cura mais de 230 doenças. Se você tem um aparelho, né, o ozônio, que cura isso, é viável para a indústria farmacêutica falar, não, é bom esse negócio? Então, mas a minha dúvida é assim, pensando dessa forma, né, que nem você comentou aí, é um excelente anti-inflamatório e tudo mais. De forma indireta, na verdade, Isso, né? Porque indireta. quando a gente pensa num anti-inflamatório, ele vai justamente lá, Não, ele aí vai tirar a inflamação, é né? diferente a gente falar de um processo inflamatório provocado, que é o efeito de cascata, do que você está falando de um estresse oxidativo, que você está levando essa ação do teu organismo a ser um antioxidante. É diferente, A né? ozonoterapia, ela provoca aquilo Isso, para o para meio teu fazer o teu corpo organismo reagir àquilo. trabalhar. Mas pensando num paciente que já tem um quadro, por exemplo, de estresse oxidativo por uma diminuição dessas enzimas.
Mas aí a gente entra com a suplementação antes. Eu entro com uma suplementação antes. Tá, não pode simplesmente... Por exemplo, você não pode, por exemplo, fazer ozônio e dar vitamina C para o paciente. Não pode. Porque a vitamina C é um antioxidante. Então, vai quebrar o ozônio. Então, quando você... voltando de novo à célulazinha. A gente tem que entender que tudo vem de uma célula. Né? Quando você cuida dessa célula, o terreno biológico dela tá bom, a membrana dela tá saudável, tudo ali dentro das organelas estão saudáveis, o que ela vai duplicar? Uma célula saudável. Então, quando a gente cuida disso, então, por exemplo, quando eu tô fazendo ozônio num paciente, que é um senhor de 70 anos, ele quer viajar e não tem força nas pernas, mas eu tô suplementando junto. Então, eu dou a coenzima Q10, eu amo a coenzima Q10, eu acho ela assim, todo mundo devia tomar a coenzima Q10, né? E o que acontece? Eu estou suprindo essa célulazinha. E quando o ozônio vai chegar no corpo dele, ele tá com a célula boa para poder trabalhar com o ozônio. Então, assim... Mas aí, nesse caso, eu tô aqui para provocar. Isso mesmo. Nesse caso, por exemplo, eu tô provocando uma alteração nesse paciente para que o corpo dele reaja e comece, então, a produzir mais antioxidantes e... Saia desse processo oxidativo. Diminua esse processo oxidativo. Eu suplementar com antioxidante, já não poderia ter feito isso, então, antes do que ter que causar com a ozonoterapia? Não, porque assim, quando você lembra da célula, uma pessoa de 70 anos, ela está deficiente desses nutrientes quantos anos? Muito tempo. E o que acontece? Ela está com uma fadiga mitocondrial, ou seja, a mitocôndria dela não está mais produzindo ATP. Lembra que a gente falou que todas as doenças estão relacionadas à fadiga mitocondrial? Né? A gente deixa de produzir ATP e é onde vai estar gerando as doenças. Então, quando você começa a cuidar dessa mitocôndria, a coenzima Q10, o que ela vai fazer? Gerar ATP, não é isso? Ela não é só um antioxidante, ela tem o papel antioxidante, mas ela, dentro da mitocôndria, ela faz com que a mitocôndria gere mais ATP. Então, se eu tô tirando a mitocôndria dele de uma fadiga crônica, né, porque ele não tá produzindo mais ATP, eu começo a dar energia pro corpo dele e eu trago o ozônio, que vai oxidar e que vai aumentar todo o processo antioxidante dele, o que acontece? O corpo dele acorda. Entendi. Com dúvida? Não, pra mim não. Espero que pra galera também não tenha ficado. Eu tava vendo que na medicina veterinária ele já é bem utilizado. Total. Mas que ele tem muitas restrições. Na questão do animal, do tamanho do animal. É tudo dosagem, né? Tudo depende da dosagem. É pra tratar o quê? Então não é simplesmente... Não vamos falar assim que a ozonoterapia cura a doença. Não. Ela é uma terapia alternativa. Né? Eu acho que tudo que a gente tem que entender que é alternativa. A medicação, ela existe e ela tem que existir, mas a gente pode dar subsídio para o teu corpo trabalhar. Eu falo assim, eu dou arroz e feijão para a célula. Então, a gente dá subsídio para a tua célula trabalhar e ela reagir junto com você. Né? Não vamos dizer, a pessoa tem, sei lá, câncer, fez ozônio, curou. Mentira. Não existe isso. Existe o quê? Você dá subsídio para a tua célula melhorar a condição dela estar vivendo. Sim. E isso é na estética também.